meus queridos, uma boa noite para todos. É uma alegria estarmos aqui mais uma vez, iniciando mais uma semana na graça do Senhor e também mais um episódio do nosso programa Identidade Católica. Para quem ainda não se inscreveu, se inscreva no canal da Web TV Santo Antônio e nos ajude a divulgar este nosso programa, apresentando para outras pessoas. Compartilhe o link, envie para os seus amigos para que mais e mais pessoas possam conhecer mais sobre a doutrina e sobre a nossa fé católica. Amém? Então, um pedido que eu faço a todos, sempre que assistindo os episódios, o nosso programa, tenham alguma dúvida, podem escrever aí nos comentários aí do YouTube, que eu leio todos os comentários, tá certo? E aí, surgindo alguma dúvida, eu respondo, como já teve episódio anterior nosso, que nós surgiu uma dúvida, fizeram um comentário e eu respondi. Então, podem fazer os seus comentários aí no nosso canal, no nosso programa, e eu os responderei todos com o maior carinho e atenção, tá bem? Então vamos lá, vamos iniciar o nosso programa de hoje, como sempre, com a oração divina do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Inspirai, Senhor, nossas palavras e ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Santo Antônio, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. É isso aí, vamos então iniciar mais uma vez o nosso programa, lembrando sempre de estar sempre em mão com o Catecismo da Igreja e com a Palavra de Deus, a Sagrada Escritura, ok? Então vamos lá. Nos capítulos anteriores, nos programas anteriores falamos sobre a transmissão da revelação divina, sobre a tradição oral, e hoje nós vamos falar propriamente da Sagrada Escritura, que é a principal das fontes do depósito da fé. Então, a partir do parágrafo 101 do Catecismo, vamos lá? Número 1. Cristo, palavra única da Sagrada Escritura. Deus, para revelar-se aos homens, fala-lhes em palavras humanas. Com efeito, as palavras de Deus expressas por línguas humanas fizeram-se semelhantes à linguagem humana. Tal como outrora o Verbo do Pai Eterno, havendo assumido a carne da fraqueza humana, se faz semelhante aos homens. Então, olha só, meus irmãos, o que está falando aqui para nós? Esse primeiro parágrafo aqui, o parágrafo 101. Que Deus, Ele, no desígnio de sua bondade, desde toda a eternidade, no seu plano divino de amor e de salvação, Ele decidiu falar aos homens em palavras humanas, na nossa língua. Ou seja, é Deus revelando o seu mistério, o seu plano de amor e de salvação na nossa linguagem. Ele falou em palavras humanas. Nos primeiros momentos, por meio dos profetas e dos patriarcas. E no grande momento que é o Novo Testamento, por meio do seu próprio Filho, que assumiu a carne humana, assumiu a natureza humana e falou na nossa língua. Falou com a nossa gente. Então, ou seja, isso daqui para nós é caríssimo. Por quê? Deus como eu já falei nos episódios anteriores, Deus é a luz por excelência, é a fonte da luz. E todos os seres espirituais, Deus e os anjos, eles são entendidos como fontes de luz. Eles são luz pura, já que eles não têm forma material, carne humana. Eles não têm carne, eles não têm matéria, então eles são luz. Então a comunicação destes seres espirituais também se dá por meio da luz. Aquele que é o maior transmite a sua luz e a sua ciência, a sua sabedoria
por meio da sua luz para aquele que tem uma luz menor. E aquele que tem uma luz menor compreende tudo aquilo que aquele que é o maior ensina dentro das suas limitações. Mas essa comunicação se dá por meio da luz. Como fazer isso com nós, seres humanos? Só a luz de Deus infundir a sabedoria em nós. Então, ele precisa falar para nós, para facilitar o nosso caminho de salvação, ele decidiu falar para nós na nossa língua. Ou seja, Deus desce ao nosso nível. Deus desce da sua grandeza até o nosso nível, para mostrar quão grande e maravilhoso é esse Deus. Ele desce a nossa simplicidade. Ele deixa de se comunicar puramente por luz, tal como ele se comunica com os anjos, para falar a nós em palavras humanas. Tá certo? Então, continuando. Número 102. Por meio de todas as palavras da Sagrada Escritura, Deus pronuncia uma só palavra, seu verbo único, no qual se expressa por inteiro. Ou seja, esse número 102 aqui, ele é até inspirado nos primeiros versículos do primeiro capítulo da carta aos Hebreus. Ou seja, o que está dizendo aqui para nós? Que Cristo é a única palavra de Deus, né? Cristo, o verbo que criou todas as coisas, quando Deus, lá no início da criação, Gênesis capítulo 1, Deus criou todas as coisas, faça-se, né? Ele diz, faça-se, e as coisas foram feitas. Esta palavra poderosa de Deus, que ao ser proclamada, tem este poder de criar todas as coisas, é o próprio Jesus. Por isso que a segunda pessoa da Trindade, Cristo, no Antigo Testamento, quando ele ainda não tinha vindo ao mundo e assumido a nossa carne humana, ele é entendido como verbo. Ele é chamado como verbo. Sempre que se trata da segunda pessoa da Santíssima Trindade, antes de ser concebido no ventre da Virgem Maria, é chamado como verbo, ou seja, como palavra de Deus. Cristo é a palavra de Deus que cria todas as coisas. E se ele é a palavra que cria todas as coisas, ele também é a palavra inspirada que traz para nós a mensagem da salvação. Colocando isso em palavras mais simples, a Sagrada Escritura, ela foi feita do início ao fim para falar de uma única coisa, Jesus. Se a gente pegar a Sagrada Escritura por inteira, do Gênesis ao Apocalipse, e tentar resumi-la numa única palavra, a gente resume essa palavra, a gente resume a Sagrada Escritura na palavra Jesus. A Bíblia por inteira, do início ao fim, foi escrita para falar de Jesus. Por quê? Porque Jesus é o Deus que se revela e é o Deus revelado. Tá certo? Continuando. 103 agora. Por este motivo, a Igreja sempre venerou as divinas Escrituras, como venera também o corpo do Senhor. O pão da vida tomado da mesa da palavra de Deus e do corpo de Cristo. Isso aqui nos faz lembrar de João capítulo 6. No Evangelho de João capítulo 6, nosso Senhor faz o discurso sobre o pão da vida. Porque como no Evangelho de João não é trazida a última ceia, a instituição da Eucaristia, São João ele compensa isso trazendo para nós o discurso sobre o pão da vida. E nesse discurso do pão da vida, que pega todo o capítulo 6 do Evangelho de João, ele é dividido em duas partes. Jesus se apresenta primeiro como o pão da palavra. Jesus se apresenta como a palavra que se fez carne e traz vida para nós. E depois ele se apresenta como o pão da vida. Ou seja, esse pão o pão da vida como Eucaristia. Então esse pão da vida que é Jesus, ele se manifesta no capítulo 6 de São João, no primeiro momento, como o pão da palavra e depois como o pão da Eucaristia. Quem come minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele, e terá a vida eterna. João 6,54. Então, ou seja, o que mostra aí para nós? A estrutura da liturgia da missa. A missa é dividida em liturgia da palavra e da Eucaristia. Porque Jesus ele é pão da palavra e ele é pão da Eucaristia também.
Então não há como acontecer o milagre da Santa Missa sem essas duas partes unidas. Uma sem a outra não acontece. Porque Jesus nos alimenta pela sua palavra e pela sua Eucaristia. Tá certo? Então, para mostrar para nós que a igreja sempre venerou as Escrituras e que as Escrituras são a principal fonte da revelação da nossa fé. Né? A Sagrada Escritura, como está aqui no 104, ela é alimento e força para nós. Por quê? Porque ela é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que tudo cura, que tudo cria, que tudo salva e que tudo abençoa. Agora partimos para o número 2. Vamos falar agora sobre a inspiração e sobre a verdade contida na Sagrada Escritura. Número 105. Deus é o autor da Sagrada Escritura. As coisas divinamente reveladas que se encerram por escrito e se manifestam na Sagrada Escritura foram consignadas sob inspiração do Espírito Santo. Eles têm Deus como o autor. Ou seja, os livros sagrados da Bíblia têm Deus como autor. Ou seja, o que está afirmando aqui para nós esse número 105? Que a palavra de Deus, a Bíblia, ela foi escrita por mãos humanas, mas sob inspiração do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo ditou as palavras de Deus na mente do autor sagrado, do autor humano, e esse redigiu. Ou seja, o que quer dizer isso? Que foi escrito por mãos humanas, mas sob inspiração do Espírito Santo. É o mesmo que dizer que Deus é o autor da palavra, da Sagrada Escritura. Ele é o autor principal, porque tudo aquilo que foi escrito é palavra dele, que pela inspiração do Espírito Santo iluminou a mente dos autores humanos. Os autores humanos são autores em segundo plano, mas em primeiro plano o autor principal da Sagrada Escritura é Deus, que agiu por meio da inspiração do Espírito Santo na mente dos homens. Virando a página, parágrafo 106. Deus inspirou os autores humanos dos livros sagrados, ou seja, que acabamos de afirmar, não é? 107. Os livros inspirados ensinam a verdade. Deve-se professar que os livros da Escritura ensinam com certeza, fielmente e sem erro, a verdade que Deus, em vista de nossa salvação, quis fosse consignada nas Sagradas Escrituras. Ou seja, aqui primeiro nós falamos que a palavra ela é inspirada. Ela é inspirada pelo Espírito Santo. Ou seja, isso quer dizer que Deus é o autor principal. E agora a gente está falando sobre a veracidade dessas palavras da Sagrada Escritura. Tudo que contém dentro dela é verdade, porque é a palavra de Deus. Mas essa verdade é verdade em que sentido? Quer dizer que tudo exatamente que está na Sagrada Escritura é aquilo ali que exatamente aconteceu? Olha só o que está dizendo aqui, na penúltima linha do parágrafo 107. A verdade que Deus, em vista de nossa salvação, quis fosse consignada nas Sagradas Escrituras. Ou seja, tudo que está aqui é verdade enquanto diz respeito à nossa salvação, ao plano de Deus para a nossa vida. Por que isso? O que eu estou querendo dizer com isso? Vamos ler o 108 para esclarecer melhor. Todavia, a fé cristã não é uma religião do livro, tal como são a religião dos muçulmanos, né? O islamismo, a religião dos muçulmanos, é chamada de religião do livro, porque eles veneram o Alcorão de uma forma tão exagerada que eles entendem que tudo aquilo que está ali é exatamente aquilo ali, pronto, acabou. Não é? Se ali tiver escrito que o mundo foi criado há 1000 anos atrás, é aquilo ali, pronto, acabou. É verdade. Então, ou seja, nós somos uma religião que venera a palavra de Deus, mas que não é a religião do livro. Prestem bem atenção. Então vamos lá, repetindo. Todavia, a fé cristã não é uma religião do livro. O cristianismo é a religião da palavra de Deus, não de uma palavra escrita e muda, mas do Verbo encarnado e vivo,
Para que as Escrituras não permaneçam letra morta, é preciso que Cristo, palavra eterna de Deus vivo, pelo Espírito Santo, nos abra o Espírito à compreensão das Escrituras. Ou seja, o que está dizendo aqui? Que a leitura e a interpretação que nós fazemos da palavra de Deus, ela não pode ser uma leitura e uma interpretação fundamentalista. Porque se assim for, a gente cai no fanatismo, a gente cai no erro. Porque a palavra de Deus, ela não é, a nossa religião não é uma religião do livro. A palavra de Deus, ela não é uma palavra morta, uma palavra muda. Não é? Pelo contrário, ela precisa ser interpretada à luz do Espírito Santo. Ou seja, não é a gente pegar, está dizendo aqui, ó, capítulo tal, versículo tal, Jesus diz que não há como ser cristão a não ser pela cruz, a não ser pela espada. Quer dizer então o quê? Que a gente tem que fazer uma leitura fundamentalista? Jesus está dizendo que é para a gente matar em nome de Deus? Não. A gente tem que interpretar a palavra de Deus à luz do Espírito Santo. Não é? Isso é reconhecer que a palavra de Deus ela é viva e ela não é morta. A gente tem que pedir a Jesus que nos abra o nosso espírito e a nossa mente para a compreensão correta da palavra de Deus. Tá certo? Por que a gente está dizendo isso tudo aqui, ao falar da veracidade das Escrituras? Aconteceu no passado, principalmente na Idade Média, né, quando Galileu, né, e Giordano Bruno afirmaram que o centro do universo não é a Terra, mas é o sistema solar, é o Sol, que é o centro do universo, né? Giordano Bruno foi queimado na fogueira, condenado por heresia. Agora, Galileu quase foi. Se safou porque ele era grande amigo do cardeal São Roberto Bellarmino. Não é? Então, aí vocês pensam, a igreja é má. Não. A gente tem que entender o contexto da época. Na época, a gente não tinha os recursos da ciência que a gente tem hoje. Então, aquilo tudo que estava escrito na palavra de Deus, né, era entendido que era aquilo tudo que estava ali. Tudo que a palavra de Deus falava sobre história, sobre geografia, sobre medicina, eles acreditavam que aquilo tudo ali era correto. Era exatamente aquilo. Ou seja, a Sagrada Escritura nos mostra que a Terra, né, indiretamente, nos mostra que a Terra é o centro do universo. Mas a ciência já provou que não. Né? A Sagrada Escritura nos diz que o mundo foi criado em 7 dias. Mas a gente, e que provavelmente talvez a Terra só tenha 6.000 anos de história. Mas a gente já descobriu que existiram os dinossauros, que a Terra tem não sei quantos bilhões de anos, que o universo tem não sei quantos bilhões de anos. Aí como que fica a ciência perante o que a palavra de Deus diz? Então aí a gente tem que entender que perante tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus, o objetivo de Deus ao mandar o autor sagrado escrever tudo aquilo era apenas um. O objetivo é que tudo que está escrito aqui é em vista da nossa salvação. Ou seja, a Bíblia ela não foi escrita para explicar para nós a origem do universo, como que aconteceu exatamente a origem do universo. Isso é função da ciência descobrir. O objetivo da Bíblia, quando a Bíblia foi escrita, foi falar de Deus para nós e falar da salvação que Deus promete para nós. E como nós precisamos fazer para alcançar essa salvação. Esse é o objetivo da Sagrada Escritura. Tá certo? É isso que precisa ficar bem claro para nós e que está nos apontando aqui os parágrafos 107 e 108. Falar que tudo que está na Sagrada Escritura nos ensina a verdade, tudo que está aqui dentro, que está contido aqui dentro, é a verdade em que sentido? Verdade enquanto diz respeito a Deus e a nossa salvação. A Bíblia ela foi escrita para falar de Deus, de Jesus, do reino e da nossa salvação. Todas as demais coisas do âmbito da história, da geografia, das demais ciências podem ser contestadas e questionadas, porque não foi esse o objetivo de Deus quando inspirou a mente dos autores humanos para escrever a sua santa palavra, tá certo?
Isso daqui é afirmação da igreja. Isso aqui é ensinamento da igreja. Amém? Então vamos continuando. O Espírito Santo, intérprete da Escritura. Número 109. Para bem interpretar a Escritura, é preciso, portanto, estar atento àquilo que os autores humanos quiseram realmente afirmar e àquilo que Deus quis manifestar-nos pelas palavras deles. O que nos diz esse número 109? Que na Sagrada Escritura existem dois sentidos. O sentido literal, ou seja, o sentido literal da palavra é aquilo que o autor humano quis dizer exatamente quando ele escreveu aquela palavra. Então, para isso, a gente precisa dos recursos da ciência, da história, da genealogia, da geografia. A gente precisa do auxílio das diversas ciências para tentar entender o que o autor sagrado quis dizer exatamente com aquelas palavras. Mas além do sentido literal, que é o sentido principal da Sagrada Escritura, né, que é o que faz a gente entender o que o autor sagrado, o autor humano sagrado, quis dizer com aquilo ali, a gente tem também um sentido espiritual, ou seja, a mensagem de salvação que Deus quis nos manifestar por meio daquela palavra escrita ali, pelo autor humano. Tá certo? Continuando. Número 110. Para descobrir a intenção dos autores sagrados, há que levar em conta as condições da época e da cultura deles, os gêneros literários em uso naquele tempo, os modos, então, correntes de sentir, falar e narrar. Ou seja, o que está dizendo aqui para nós? Como já disse, existem dois sentidos na Sagrada Escritura. O sentido literal é o exato sentido que o autor sagrado quis dizer com aquelas palavras que ele escreveu naquela época. E o sentido espiritual, ou seja, a mensagem de salvação de Deus para nós, hoje. O sentido literal, para a gente poder compreendê-lo, a gente tem que levar em conta o contexto da época. Porque o autor sagrado ali, ele usa expressões e um jeito de escrever próprio que hoje, 2.000, 3.000, 4.000 anos depois, não se tem mais esse jeito próprio de se escrever. Por exemplo, naquela época não existia essa coisa de direitos autorais. Então era a coisa mais normal o autor de algum livro do Antigo ou do Novo Testamento, escrever o livro e assinar o nome de outro personagem bíblico mais famoso. Por quê? Para isso dar peso e importância ao que ele escreveu. Aí você diz assim, então o autor sagrado está mentindo? Não, isso não é mentira. Aí a gente tem que entender o contexto da época para a gente entender o seguinte, que naquela época eles não tinham essa mentalidade de direitos autorais e coisa e tal, como nós temos hoje. Deu para entender? E a mesma coisa nas expressões que são achadas aqui, que hoje em dia não tem significado. Então a gente precisa entender o contexto da época, a gente precisa do auxílio da história, da geografia e das outras ciências para entender o contexto da época e para poder entender o sentido exato que o autor sagrado quis colocar ali. Tá certo? Continuando. Número 111. A Sagrada Escritura deve também ser lida e interpretada com a ajuda daquele mesmo Espírito em que foi escrita. Ou seja, para que o estudo da Sagrada Escritura pelos exegetas, ou seja, os teólogos que estudam propriamente a Bíblia, porque a teologia é dividida em vários ramos. Um deles é o dos exegetas, que estudam diretamente o que está na Bíblia. Para que esse estudo não se transforme numa mera ciência da religião, os autores sagrados, os exegetas têm que ser, segundo as exigências da Igreja Católica, tem que ser homens de Deus, homens de fé, e que ao fazer o estudo daquilo tudo que está ali dentro, façam isso
a partir da oração e a partir de tudo aquilo que a igreja espera que eles façam, não é? Para que o estudo que eles forem fazer da palavra de Deus seja verdadeira teologia e não mera ciência da religião. Porque ciência da religião até um ateu pode fazer, mas teologia ela é feita de joelhos. Essa é uma famosa frase do cardeal von Balthasar, que dizia justamente isso, um dos grandes cardeais do Concílio Vaticano II. A teologia ela é feita de joelhos, porque se ela não for feita de joelhos, ela se transforma em mera ciência da religião. Tá certo? Então, existem 3 critérios que o Concílio Vaticano II indica, né, para que a interpretação da Sagrada Escritura seja conforme a vontade do Espírito Santo. Primeiro critério, prestar muita atenção ao conteúdo e à unidade da Escritura inteira. Segundo critério, ler a Escritura dentro da tradição da igreja inteira. Aí tem aqui uma expressão em latim. Sacra Scriptura principalius est in corde ecclesiae, quam in materialibus instrumentis scripta. Traduzindo, a Sagrada Escritura está escrita mais no coração da igreja do que nos instrumentos materiais. E o terceiro critério, estar atento à analogia da fé. O que quer dizer essa expressão analogia da fé? É a coesão das verdades da fé entre si e no projeto total da revelação. Então, ou seja, se aqui está nos dizendo que para um exegeta, um estudioso da Bíblia, não cair no erro da vaidade e acabar interpretando coisas erradas, coisas que o Espírito Santo não quis dizer com aquilo que está ali escrito na palavra de Deus, Von Balthasar nos ensina que a teologia tem que ser feita de joelhos, não é? Ou seja, que o exegeta, para que ele possa interpretar corretamente e não cair na vaidade do erro humano, ele tem que ser um homem de oração. Então, para que essa interpretação correta e que esteja de acordo com aquilo que os apóstolos nos ensinaram, essa interpretação ela tem que seguir esses 3 critérios que estão aqui. Agora vamos comentar cada um deles. O primeiro critério para que essa interpretação da Escritura seja correta: prestar muita atenção ao conteúdo e à unidade da Escritura inteira. Ou seja, a gente não pode pegar um versículo isolado da Bíblia e entender esse versículo, não é, de uma forma isolada. Porque se a gente tentar entendê-lo de uma forma isolada, a gente vai acabar criando uma interpretação que não é a interpretação correta. A Sagrada Escritura por inteira, não é, ela quer dizer uma coisa, ela é um todo coeso. Ela tem coesão e coerência do início ao fim. Então, para eu entender uma passagem isolada da Sagrada Escritura, eu tenho que levar em conta todo o conteúdo da Sagrada Escritura, para que essa interpretação seja correta. Porque senão eu vou dar uma interpretação aqui dessa passagem isolada e depois lá na frente, num outro livro, num outro capítulo, eu vou ver uma outra palavra que aparentemente está contradizendo aquela anterior. Então a interpretação de uma passagem, ela tem que se levar em conta todo o conteúdo da Sagrada Escritura. Um exemplo bem claro para vocês. Em Gênesis, capítulo 19, deixa eu conferir aqui, eu acho que é Gênesis, capítulo 19, sim. Em Gênesis, capítulo 19, nós temos o episódio da destruição de Sodoma e Gomorra, não é? E quando a gente lê esse episódio de Sodoma e Gomorra, o que a gente entende dele? A gente entende que Deus destruiu Sodoma e Gomorra porque Sodoma e Gomorra estava vivendo uma promiscuidade sexual muito grande, homossexualismo, entre outras coisas, né? Tem um episódio ali que Deus envia 3 anjos em forma humana para instruir Ló.
a fugir da cidade. E aí os habitantes de Sodoma e Gomorra, quando veem aqueles homens, ficam tão deslumbrados com a beleza deles que querem estuprá-los, né? Então quem vê, quem lê isso está entendendo o quê? Que Deus manda destruir Sodoma e Gomorra por causa da promiscuidade sexual, não é? Mas olha só o que Ezequiel, no capítulo 16, versículo 50, nos diz. A partir do versículo 49 nos diz: o crime de tua irmã Sodoma era este: opulência, glutonaria, indolência, ociosidade. Eis como vivia ela, assim como suas filhas, sem tomar pela mão o miserável e o indigente. Tornaram-se arrogantes e sob os meus olhos se entregaram à abominação. Por isso eu as fiz desaparecer como viste. Aonde é que está falando aqui de depravação sexual? Aonde é que está falando de promiscuidade? Momento algum. O que Ezequiel está dizendo aqui para nós é que o crime, o grande pecado de Sodoma e Gomorra foi o quê? Foi a dureza do coração deles. Por quê? Era um costume naquela época de todas as cidades daquela redondeza, cidades de Deus, de pessoas de Deus, de dar boa acolhida aos estrangeiros, né? Aos peregrinos, né? Quando uma pessoa estranha chegar na cidade, era um costume do povo daquela região, daquela época, de acolher bem os visitantes, tratar bem, dar de comer, dar de beber. E o que Sodoma e Gomorra faziam? Fazia justamente o contrário. Eram as únicas cidades daquela região que tratavam mal as pessoas de fora que chegavam nela. Tem até uma tradição judaica que conta que os poucos habitantes de Sodoma e Gomorra, quando davam guarida, davam habitação para os estrangeiros, eles colocavam eles para deitar numa cama. E se a cama não fosse da medida desses estrangeiros, a cama, por exemplo, fosse maior, eles amarravam os pés e as mãos e esticavam os pés e as mãos desses estrangeiros até caber na medida exata da cama, torturando esses estrangeiros. Então, olha só. Ou seja, a gente, para poder entender e interpretar corretamente a palavra de Deus, numa passagem específica que eu leio, eu tenho que levar em conta todo o contexto do que a Sagrada Escritura quer me dizer. Tanto que aqui Ezequiel está nos dando o sentido correto dessa interpretação. Tá certo? E o segundo critério, né, é ler a Escritura dentro da tradição viva da igreja inteira. Ou seja, a Bíblia ela foi escrita pela igreja, como nós já falamos em programas anteriores. A Bíblia ela foi escrita pela igreja. O que quer dizer isso, que ela foi escrita pela igreja? Quer dizer que primeiro veio a igreja. Primeiro veio o ensinamento oral dos apóstolos, que isso era passado de geração em geração, né? Depois dessa tradição oral dos ensinamentos que Jesus ensinou oralmente para os seus apóstolos, e esses repassaram a partir dos anos, depois é que veio o ensinamento escrito. Sendo que o ensinamento escrito da palavra de Deus, aqui não está tudo o que Jesus ensinou. Está a maior parte, quase tudo, mas não tudo. Evangelho de João, capítulo 21, já nos diz isso. Que nem tudo que Jesus fez e ensinou está escrito aqui, porque senão não caberia nos livros da terra. Mas os ensinamentos da tradição da igreja, a tradição oral, nos trazem todos esses ensinamentos. Então a gente tem que interpretar o que está escrito na Bíblia à luz da tradição oral. Para que a interpretação que a gente faça da Bíblia, que não é fácil, não é simples, seja uma interpretação correta. E por último, é estar atento à analogia da fé. Ou seja, se eu tenho que interpretar a Bíblia à luz da tradição oral da igreja, isso quer dizer o quê? Que os ensinamentos da fé, não é? Eles são um todo coeso. Então, se tem alguma coisa em algum livro da Bíblia,
não é, que aparentemente vai contra, então esse livro não seria inspirado. Agora, é justamente o contrário, né? A gente sabe que os livros que estão aqui são todos inspirados. Por quê? Porque estes livros que estão aqui, não é, nenhum deles contradiz em nada daquilo que nos foi ensinado pelos apóstolos. E tanto que esse foi o critério, quando os bispos, lá por volta do século IV, principalmente Santo Agostinho, definiram quais eram, né, fizeram um concílio para definir quais eram os livros inspirados e quais não eram. Por quê? Eles ouviam livro por livro. E se algum daqueles livros tinha alguma coisa que dizia o contrário daquilo que os apóstolos ensinaram, né, eles diziam, não, esse livro não é inspirado. É que nem o caso, eu não sei se é o Evangelho apócrifo de Filipe ou de Tomé, ou de Tiago, não sei, que tem uma parte ali que diz, e Jesus deitou com Maria Madalena, tiveram relação sexual e tiveram filho. Ou seja, não foi isso que os apóstolos ensinaram. Então, quando os bispos ouviram aquilo, não. Isso daí foge ao que o todo da fé nos ensina. Então, deu para entender? Então, ou seja, para que a minha interpretação daquilo que está escrito aqui na Bíblia, que é uma interpretação que não é fácil, possa ser uma interpretação correta, eu tenho que fazer essa interpretação à luz de tudo aquilo que a doutrina nos trouxe até aqui. Amém? Amém. Então, encerremos o nosso programa de hoje e semana que vem a gente continua neste mesmo assunto e conclui este assunto. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.